você pode ouvir de novo, se você, né? Então, boa noite, pessoal. Hoje eu estou excitado, porque é o que eu falei, essa aula de hoje aqui, ela vai, né, vai fazer a nossa mente dar uma fritada, né, cara? O Rafael, por exemplo, vai começar a queimar esses cabelos maravilhosos que ele tem aí, porque vai sair tanta energia do cérebro, gente, né? E daí o Gabriel, aí no espaço, o Gabriel estava perguntando para mim aqui no chat, mas César, essa aula, a gente vai enfiar a mão na massa, vai fazer alguma coisa, né, de computação gráfica, ou você só vai ficar falando que nem um tonto aí, 4 horas por dia, né, falando só besteira, a gente escutando e não estamos fazendo PN, né? PN é porcaria nenhuma, né? Assim, a aula é uma aula estritamente teórica, né? E eu estava falando que eu posso até passar alguns exercícios para vocês, né? Mas a gente já... vou até... boa noite, Eduardo. Eduardo chegou agora. Bem-vindo a essa aula maravilhosa. Só para você que não estava aqui, Eduardo, já estou bem, parou a tontura, né? Eu entendeu? Assisti Matrix Reloaded hoje, né? Então eu estou assim, sabe, excitado, assim, né, cara? Então eu acho que eu vou trazer essa excitação para a aula aqui. Não quero vocês excitados, mas quero vocês prestando atenção nessa aula maravilhosa que vão ter, né? Então, só para lembrar aí, Gabriel, o Gabriel fica bravo, né? Porque, porra, eu não vou fazer nada de novo, vou ficar só escutando e vou sair daqui sem saber o que fazer. O cara vai falar um monte de teoria para mim e eu não vou saber onde eu vou usar essa teoria, e eu já estou no último ano, eu já estou de saco cheio da faculdade. O que eu quero é fazer o meu TCC, fechar tudo e ir embora. Eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro, né? Quer dizer, na realidade, eu quero ganhar mais dinheiro do que eu já estou ganhando, né? Essa é a ideia, né? Então, assim, ó, em algum momento aqui da vida, desse monte de transparência que eu tenho, né? Primeiro, vamos pensar numa coisa importante para a vida da gente, né? Olha só, o que é matriz, né, cara? Hoje eu fiquei. Assim, o que é matriz? Né? Pô, todo mundo fala de matriz, né? Em computação gráfica a gente usa matriz, mas o que é matriz? Daí o meu grande Morpheus aqui, né? Ele falou assim, cara, ninguém pode explicar para você o que é a matriz. Né? Você tem que aprender por você mesmo. Né? Na realidade, ele não falou assim, ele falou assim: nobody can explain you what the matrix is. You have to see by yourself. Caramba! Pill or blue pill? Aí, moçada, você que escolhe se você quer o red pill, o blue pill, o red bull, o blue pill. Tudo você que escolhe aí, cara. Né? Assim, o fato de eu não dar nada para você fazer, tipo, não significa que você não precise fazer nada, né? Por exemplo, eu ensino as coisas e não falo para você, depois que você viu a aula aqui, senta na cadeira, dá uma revisada, vai procurar uma outra fonte de informação para ver se tem alguma informação complementar que vai ajudar a tua vida, né, a se desenvolver melhor. Eu não falo isso para você, né, porque eu espero que você tenha assim, consciência, né, do que você precisa fazer, né? Se bem que atualmente é muito mais fácil esperar que os outros façam pela gente, né? Então, então, né? É isso aí, cara. Red Pill e Blue Pill a gente pode transformar também, né? Por exemplo, se eu pegar o Red Pill aqui, ó, e pintar de azul, daí, cara, eu transformei meu Red Pill aqui em Blue Pill e aí a gente fica tudo retardado, né? Mas a ideia não é essa, né? Então, em algumas coisas, né? Eu vou só revisar
revisar de novo. No meio da terceira, quarta, quinta aula, né? É assim, ó, o que esse curso não vai ensinar para você, né? Para a gente, assim, acertar as expectativas, né? Eu não vou ensinar para você como usar programas gráficos, tipo CorelDRAW, Photoshop, Blender, SketchUp, AutoCAD, Revit, Maya, sabe? Eu não vou usar. A gente não vai, esse curso não vai ensinar você a mexer com esses OpenGL, né? Pô, abrir uma paginazinha lá em HTML, né? Abrir uma janela em Java, né? E depois usar o OpenGL para programar lá dentro do Canvas. Isso eu não vou ensinar para vocês. Tá? Mas isso não significa que você não possa fazer, né? Então, hoje mesmo, se você teve a oportunidade de ver no grupo, se eu não errei o grupo, eu mandei, deixa eu ver no grupo de vocês aqui, eu mandei, ciência da computação? Não é. Aqui ciência da computação. Isso, eu mandei um negocinho aí de time-lapse para você ver, porque na aula passada, não sei se vocês lembram, mas eu estava falando que a gente falou de cores também, né? Falamos um pouquinho dos olhos, né? Como o olho vê as coisas, não sei o que lá, né? E daí eu falei para vocês, poxa, o que faz o olho, né? A gente ter noção, por exemplo, de profundidade, além da distância que existe entre os nossos dois olhos, né? É a intensidade da cor, cara. Por incrível que pareça, a intensidade da cor, da luminância, ela provoca nos nossos olhos uma sensação de fundeza. Né? Fundeza. Você sabe o que é fundeza? Tá, beleza. Outra coisa que eu. Então eu passei o time-lapse aí, ó. Se vocês não quiserem ouvir eu falar, vai lá e vê. É uma coisa de 1 segundo, 2, não. São mais ou menos 2 minutos, tá? A gente podia até passar aqui, mas como eu estou gravando, daí vai dar direitos autorais, né? Porque eu estou copiando um vídeo do outro e não pode. Outra coisa que eu não vou ensinar você é programar programas gráficos. Ou seja, eu não vou ensinar vocês a produzirem um software, né, que faça efeitos gráficos, né? Por exemplo, eu não vou ensinar você fazer do zero, né, um Photoshop, por exemplo, né? Que você não ia chamar de Photoshop, né? Você ia chamar de, sei lá, César, né? O sonho do Gabriel é fazer isso, né? Sair do zero e produzir um software que faz isso. Então, agora, se você é um usuário de programas gráficos, né? Se é um usuário de. Esse curso vai ajudar você a entender o que está por dentro do funcionamento. Ah, então, cara, se eu entender o que está por dentro do funcionamento e tiver um pouquinho de conhecimento de programação, um pouquinho de vontade, talvez eu consiga fazer algumas coisas, né? E daí vocês são, como eu estava falando, né? Hoje em dia a gente é tão preguiçoso, né, cara, que a gente prefere as coisas prontas, né? Então, a gente vai na internet aí e a gente vê que tem um monte de bibliotecas, bibliotecas de funções, bibliotecas de coisa que alguém já fez e deixou uma partinha lá para você usar, né? Os cara que pensam, que sabem mesmo, que é o sonho do Gabriel, né? Ele fazer as bibliotecas. Então, você vai fazer um monte de biblioteca. Aliás, você já deve ter suas bibliotecas aí na tua casa, porque se você fuça, né? Você sempre tem um pedacinho de código de uma coisa que quando você vai fazer outra, você dá uma chupada naquele código que você fez, né? E faz lá uma subrotina. Subrotina é coisa do Fortran, né? Mas tudo bem. Faz lá um outro objeto que você já desenhou, cara. Então é isso aí. Você vai usar, tá? Então o curso vai ajudar você a entender o que está por dentro do funcionamento. Quer dizer, o curso não sei. Eu estou tentando, né? Eu estou tentando da melhor maneira que eu vou conseguir, tá?
É assim, teve um cara aí que falou assim para mim, eu não vou ensinar você a dirigir, tá? Tipo assim, comprar, né, um software lá, um Maya, pagar uma puta nota lá do AutoCAD, instalar na máquina. Eu não vou ensinar você a dirigir, tá? Mas, pelo menos, você vai saber o que tem dentro do capô, né? Então, se você for comprar um carro, né, para, sei lá, fazer bonito para tua namorada, sei lá, porque nessa idade a gente gosta, né, de ter as coisas, né, ser melhor. Então, é assim, cara, você não vai comprar qualquer carro, né? Porque quando você abrir o capô lá, ele pode ser bonitinho por fora, mas você vai olhar e vai falar: pô, cara, que motor que é uma porcaria. O motor, o carro ficou até bonito, né? Daí você viu o nego andar com o carro, pô, ele chega até 120 por hora, que é o nosso limite de velocidade aqui, né? Se você apertar um pouquinho mais, ele vai até 130, né? E daí começa o motorzinho lá, porque você vai olhar e vai falar, pô, cara, esse motor aqui é uma porcaria, né? Então, você vai comprar o carro sabendo o que tem dentro, né? E quando você for trabalhar na empresa que você for trabalhar, com certeza o cara vai te dar um software para você futunhar lá, né? E você vai olhar esse software e vai falar, que bosta de software, hein, cara? Quem que bolou isso daqui, né? Porque ele faz tudo uma porcaria, né? O motor tá podre, né? Daí o cara fala, então, né, meu, é que o pessoal de TI que pediu para eu comprar esse daí, né? Daí você fala assim, porra, com certeza esse cara de TI não teve aula com o Cezão, né? Porque se tivesse, ele ia pensar duas vezes em comprar essa porcaria, que ele pagou uma nota e você gastou uma nota, instalou em todas as máquinas e não funciona em rede, né? Não funciona em rede. Bom, também você não vai saber como programar, né? Mas vai ajudar a entender um pouco sobre as técnicas matemáticas necessárias. Puta merda, a gente vai ter que ver matemática, cara. Então, e hoje, cara, a gente vai ver um pouco de álgebra, né? E daí eu estava pensando, né? Eu falei assim, cara, eu vou ter que ensinar álgebra para os caras de novo. Eles já fizeram álgebra linear. E como que eu vou explicar álgebra para os caras, aquele negócio de vetor, aquela negócio que nem eu sei direito, né? Como que eu vou explicar isso para os caras, né? Daí eu pensei 2 minutos e falei assim, eu vou dormir. Vou dormir porque daí dormindo eu tenho, né? Daí eu acordei de novo, tomei café, falei, pô, o que eu vou fazer? Como que eu vou explicar álgebra para os caras lá hoje? Vou assistir Matrix, né, para me inspirar, né? Reloaded, né? Daí eu assisti Matrix, né? Porque se eu vou falar de matrizes, nada mais certo do que entender o que é a matriz, né? E a gente vai falar de matriz hoje. Então essas técnicas e ferramentas a gente usa, não é porque a gente é inteligente pra caramba, né? A gente usa porque os outros usam, né? Assim, todo mundo que faz computação gráfica usa, né? Exatamente. A solução para tudo é a procrastinação, Rafael. O Rafael Estopa. Tá errado o seu nome. Estopa é com E. Estopa. Não é aquele negócio de limpar carro? Exatamente. Então tá errado, viu? Pode ir lá no cartório e corrigir isso daí, tá bom? Bom, o fato é esse. Daí eu assisti Matrix, né? Daí eu falei assim, pô, legal, né? Mas não entendi o que era a matriz, porque o Matrix tem um monte de efeito de computação gráfica, né? Entendi a história, mas não entendi assim a síntese da matriz, né? Falei, caramba, meu, o que é a matriz? O que é a matriz? E hoje a gente vai ver, então, o que é a matriz, né? Então, ó, esse slide aqui, que eu vou tampar de preto, né? Eu vou tampar de preto. Você não esquece de se inscrever no meu OCC Channel. OCC Channel é o canal onde você tem essas aulas retardadas que você está vendo na internet. Né? Se inscreve lá, né? Porque eu não falo besteira.
Quer dizer, eu falo besteira, mas a besteira é saudável, né? Não vou falar mal do Bolsonaro, não vou falar mal do Lula, mal daquele careca tranqueira que está lá no não posso nem falar o nome do lugar, porque senão ele vai desmonitorizar o meu canal, né? Viu? Não sei se alguém aí que escreveu isso lá na avaliação, mas não é desmonitorizar, né? Monetizar, né? É diferente monitorizar, né? De monetizar, tá? Então aprende aí a escrever direito para dar um rate mais certo da próxima vez. Tá bom? E não vale xingar minha mãe, né? Ah, e eu tenho para vocês um brinde hoje. Hoje eu vou dar um brinde, porque todo canal dá brinde. Então é o seguinte, meu, vocês são tudo de americana aí. Ó, eu não sei porque o cara gostou de mim lá, né? Eu fui cortar o cabelo aí, vocês estão vendo que eu estou lindo, maravilhoso aqui, porque eu cortei o cabelo, né? E daí o cara falou, eu falei que eu tinha um canal, se ele não queria me ajudar e me pagar lá no canal, ele falou, cara, eu não posso ajudar o seu canal, mas eu posso ajudar os seus assinantes maravilhosos lá, o pessoal que passa Pix para você todo final de semana, né? Então, a barbearia do cara aqui chama Golden Razor. Bonito no inglês aí, Golden Razor. E ele falou o seguinte: vocês podem ir lá testar, tá? Só que o cartão é uma bosta também, porque não tem endereço, né? Como ele deu, em vez de dar o cartão, eu não posso chamar de. Pode falar corno? Corno é palavrão, né? Como que eu me refiro a esse cara aqui que deu o cartão sem endereço para eu indicar vocês aí, mas fica um bairro talvez meio longe aí, né? É no Catarina Zanaga. Mas se você chegar lá e falar, cara, eu vim cortar o cabelo de graça aqui porque o Cezão me mandou. Ele falou que você ia dar o primeiro corte de grátis para mim e eu vim aqui porque eu tô sem dinheiro e ele falou que você ia ajudar os assinantes dele e eu tô aqui, beleza. E daí eu vou procurar aqui com meu filho, que é cliente mais assíduo desse negócio aqui, tá? E daí ele tem esses cartãozinhos, assim, você vai lá, ele vai carimbando, assinando, sei lá o quê, e depois de 10 cortes você ganha um corte grátis, depois de 5 cortes você ganha uma bebida, mas o primeiro é grátis. Feito o meu jabá, 20 minutos de procrastinação, tá? A gente parou aqui, né? Na aula passada, né? Cara, de tudo que a gente falou, né? Você pode imaginar que computação gráfica surgiu da necessidade da gente fazer joguinhos, né? Ou então da gente fazer filmes gráficos, né? Assim, com efeitos especiais do Matrix, né? Aquele cara levando a bala e tal, né? Talvez você tenha pensado nisso daí, né? Mas na realidade nada surge só por causa da indústria de entretenimento, apesar de que ela dá muito dinheiro, né? Mas a computação gráfica, gente, surgiu lá em 1930, 40, 50, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os caras eles queriam tirar as coisas do papel. Os projetistas eles queriam arranjar um jeito de fazer as coisas mais rápido, mais eficiente e de forma a ajudar, né? Ó, só para vocês terem ideia, a gente está falando de carro de motor, né? Antigamente, cara, para você fazer um automóvel, tá? Era assim, saía a concepção, o cara fazia os rabiscos no papel, depois passava para uma outra equipe que pegava aquela concepção e tentava desenhar de uma maneira melhor no papel, né? Daí o cara do design fazia um modelo em escala daquele negócio que estava desenhado no papel, né? O cara já fazia um desenho meio técnico, né? Às vezes em 3D, tal, colocando profundidade, tamanho, não sei o que lá, para o cara fazer um modelinho. Daí o cara pegava e fazia um modelo em escala, tá? Mas não pequenininho. Às vezes ele fazia um modelo do tamanho real que ia ficar o carro.
tá? E ele fazia em madeira, por exemplo, ou em argila, ele moldava, tá? Então tinha um escultor lá na empresa que fazia a concepção do carro em argila, tá? Daí os caras tentavam pegar aquele modelo lá, dar uma secada naquilo, né? E de repente dar uma pintada por cima, assim, para ver como que ia ficar o carro pintado, tá? Então imagina o tempo que levava para fazer isso. Tá? E depois você chegava para o cara do marketing, lá para o diretor, os caras olhavam assim, com aquela cara, né? Sabe aquela nariz empinado, né? Porque eu fiz Harvard, então eu sou melhor do que você que fez Stanford. Né? Então daí ele olhava assim, eu acho que o público não vai gostar. Muda! Muda aquele paralama ali que eu achei que tá. Pô, cara, mudar o paralama. Meu, imagina então. Daí o que aconteceu? Então, em 1930, 40, nessa época aí, que eu não sei direito precisar, tá? Os caras já estavam inventando esses sistemas aí de canhão, né? E daí eles falaram assim, pô, eu acho que é melhor a gente produzir no computador, né? Porque daí, antes de fazer alguma coisa assim, a gente já mostra para o cara, né? Tenta mostrar um desenho, talvez em profundidade, né? 3D, e daí os caras vão falar que não gostaram antes da gente fazer um monte de coisa e talvez seja mais fácil, né? E daí realmente ficou mais fácil. Mas a gente tinha todas aquelas dificuldades que a gente viu na aula passada, né, do canhãozinho, né? Porque, na realidade, o que eles faziam? O canhão de elétrons, né, naquele tubo de raios católicos, ele tinha que ficar redesenhando o desenho, né, antes de apagar, né? E, cara, daí ele tinha que ser rápido o suficiente para não deixar apagar o começo do desenho. Até dava para você ver as peças, dava para você ver o desenho do carro, mas por causa das velocidades, né, do fósforo mesmo, que não era lá grande coisa, o negócio ficava meio piscando, assim, sabe? Não ficava um desenho muito, muito interessante, tá? E daí, por que eu falei isso daí? Deixa eu ligar aqui o WhatsApp, eu vou mostrar para vocês. Olha que legal, para você ver, né? Depois que eu acordei, né? Eu acordei. Vocês têm o WhatsApp de vocês mesmos? Assim, vocês passam o WhatsApp para vocês mesmos? Né? Então, a aula de hoje, ó, eu não sei se vocês estão vendo aí, ó. Não, eu vou parar, interromper o compartilhamento aqui, ó. Eu tenho um WhatsApp de mim mesmo. Então, para eu guardar as coisas, ó que professor retrógrado, eu passo o WhatsApp para mim mesmo, né? Então é assim, ó, eu passei o filme que eu passei para vocês, para mim mesmo, tá vendo? Aqui fiz uma transferência aqui, ó. Então, e daí, ó, eu fui passando as coisas assim para mim, ó. Né? Tudo que eu queria falar para vocês. Tipo assim, depois do Matrix. Isso foi depois do Matrix, tá? Então, e agora o que eu quero é assim, relembrar. E eu vou não só relembrar, né? Mas eu vou colocar aqui nesse PowerPoint que eu faço aqui, que muita gente reclamou, né, do meu desenho. Ah, César, você faz um PowerPoint, não dá para entender nada que você faz. Os desenhos estão uma porcaria também. Mas, assim, professor porcaria faz da aula porcaria, né? E os alunos reclamam, mas é isso aí. Deixa eu compartilhar de novo aqui, que eu nem sei o que eu fiz aqui, que eu descompartilhei, para mostrar o WhatsApp. E agora eu vou compartilhar de novo. Tá? Então, ó, o Juan, por exemplo, é um cara inteligente, porque ele usa a mesma técnica. Ele passa dele para ele mesmo. É isso aí mesmo. Né? Então, é assim, ó, o canhão de elétrons, ele tinha que fazer os desenhos, redesenhar, né, toda a figura, né? Porque o fósforo ele não tem retenção de luz infinita, né? Legal. Então, era um problema. Tá? E cada objeto era desenhado separadamente pelo canhão de elétrons. Tá? Não existia ainda o conceito de pixel. Ah, mas eu não sei o que é pixel ainda. A gente tem ideia, já estamos no último ano
de computação, né? Então a gente tem ideia do que é pixel. Talvez a ideia que a gente tem possa ser uma ideia um pouquinho assim, simplificada, talvez, né? Do que a gente considera como pixel. Mas a gente vai dar outra visão assim, mais profunda, porque para que é o pixel, e a gente vai tentar entender melhor nesse contexto nosso aqui, né? Para a gente não sair da faculdade, às vezes, com um conceito muito superficial, né? Que ajuda a gente, mas talvez não ajude tanto, ou às vezes até atrapalhe, não sei, né? Então, assim, naquela época lá, né, a gente era tudo analógico, lembra? Até falei de função analógica, né? Desenhar a reta na realidade, ou desenhar uma bola, uma curva, você tinha que colocar duas senoides no eixo x, y, né? E fazer a soma lá, e essas duas senoides juntas formavam um círculo, né? Então, as funções, né? Se você multiplicar duas funções senoidais fasadas, né? Você consegue desenhar um círculo trigonométrico, né? Daí eu lembro do meu professor do cursinho, né? Como que ele falava? Ele desenhava o círculo trigonométrico à mão, assim, e ficava um círculo perfeito no quadro. Daí ele falava assim, rodosa na mão, né? Amor no coração, Parmeira, alegria da nação. Eu lembro desse professor, 1987, ele dava aula de geometria para mim, né? Na realidade, trigonometria. Trigo no coração, rodosa na mão, trigo no coração, Palmeiras, alegria da nação. No ângulo, quando eu fiz o ângulo para entrar na Unicamp, porque burro não consegue entrar na Unicamp sem fazer o ângulo junto, né? A gente tinha que fazer, e o ângulo na época era um ótimo cursinho. Ângulo pode me patrocinar também, falei bem de vocês, vale uns cinquentão já, né? Então, tá bom, tá? Então, tudo isso motivou lá a criação de um arquivo externo, porque era tudo analógico, mas não tinha, tipo assim, beleza, como que eu vou guardar isso daí? Eu vou guardar em memória? Não, era sinal analógico ainda, né? Não tinha muito negócio de memória, né? Então, motivou a criação do arquivo externo, né? Que a gente chamou de display file. Então, o que acontecia? O display file era um arquivo que era utilizado para interagir diretamente com o nosso display de vídeo. E a ideia desse display file continua até hoje. Deixa eu tirar aqui eu vou reduzir aqui o meu WhatsApp. Vocês ficarem escutando as bolinhas aí, o som dos caras aí falando comigo, vocês me desculpam, tá? Por que eu tenho que pegar aqui? Para pegar as coisas que eu escrevi para mim mesmo hoje, para sequenciar a aula aqui, que eu vou colocar aqui e vou falar a respeito. Que vocês não estão vendo nada que eu estou fazendo. A janela aumenta, diminui, você coloca em cima, pega a tela inteira. Eu tinha que ter 3 telas, né? Assim, 3 displays diferentes aqui para fazer várias coisas, né? Porque num só, meu amigo, está dificultando a minha vida aqui, né? Mas tudo bem. E ainda tem que ficar assim, olhando no que eu estou fazendo, olhando para vocês aí e olhando aqui no chat, né? Porque o Juan, por exemplo, está dando risada e a risada de vocês não é ao vivo e a cores, né? Vocês dão risada KKKKKKKK, né? Legal. Então, até para dar risada, vocês são preguiçosos, né? Ô, moça, vamos chacoalhar essa preguiça aí, vamos falar com nós, conversar, né? Então, tá. Antes da gente chegar na modelagem, eu só queria dizer aqui, ó. Então, computação gráfica, cara, não surgiu por causa dos efeitos gráficos dos joguinhos ou da Marvel Studio, da Pixar. Não foi isso, nem por causa do Star Wars lá, né? Que
que lá o Jorge Lucas teve que criar a THX para fazer efeito para os filmes dele. Não, computação gráfica não surgiu para o cinema. Computação gráfica surgiu por causa, né, do CAD. Né? Por quê? O que é o CAD? Né? Na realidade, ajuda de projeto por computador. Foi isso que motivou realmente os caras a fazerem computação gráfica. Né? O cara que tinha que fazer o carro mais rápido. Né? Por exemplo, ó, isso daqui que eu marquei para mim, ó, como faziam os carros antigamente. Então, agora eu já falei, então eu pintei de preto o negócio lá, nem pintei, né? Vou passar por ele de novo, tá? Bom, por exemplo, um exemplo de Alcatia, ou Catia, na realidade, não é Cátia, Catia, assim, da IBM, tá? O que o Catia era? Era um software que fazia computação gráfica e ele já abria mão do AutoCAD. Ele já abria mão do display file que a gente falou, né? Para desenhar as coisas lá no computador dos caras lá da IBM, né? Ele rodava em o Unix, tá? E MVS. MVS é aquele sistema operacional que a IBM tem, né? Virtual, de mainframes. É um software, eu não lembro direito, tá? Mas é um software, ele não é único, né? Ele é distribuído, tá? E ele roda em mainframes, tá? Então, daí a gente tem um terminal aqui, sei lá, a gente usa um terminalzinho VT300, alguma coisa, tá? E a gente usa o 3770, que é um sistema operacional que é carregado no teu, porque o terminal é um terminal burro, né? Ele é carregado no teu terminal, mas ele consegue fazer a conexão com o sistema operacional dos mainframes da IBM, né? Até hoje, acho que o CATIA existe. Tá? Não sei. Alguém trabalha na IBM aí? Pode dizer para mim. Outros trabalham com CATIA, porque a IBM vende o software também, né? Eu trabalho, mas não conheço o software, não, professor. Não, então, pesquisa lá na IBM lá, pergunta, só que você tem que perguntar, você olha para o cara e faz o seguinte, se o cara tiver cabelo mais grisalho que o meu, daí você pode perguntar, fala assim, cara, me falaram de um sistema aí de CAD da IBM que chama CATIA, você conhece? Daí pode ser que o cara conheça, né? Porque você sabe como que é, né? Isso daí é coisa de velho, né? Tem que ser um cara experiente. Velho experiente. Nem todo velho é experiente. Às vezes os jovens são mais experientes que os velhos, né? Depende muito da pessoa, da personalidade, né? E da vontade, né? De conhecer, de correr atrás, né? Então não é bem assim linear o negócio, assim como a gente fala. Bom, daí eu fiz aqui, ó, uma explicação que eu falei. Bom, então, eu falei de TV e falei de CAD, falei do negócio para os caras lá. Então, vamos só relembrar, né? Que a TV ela desenha linha a linha, a gente viu, né? Agora, o display, olha só a diferença, hein? O display de vídeo, que é o hardware que a gente vai enfiar no computador, desenha randomicamente. O que é randomicamente? É o seguinte, ó, só para vocês entenderem. A televisão, ela desenha linha a linha. Lembra? Daí eu falei que tinha 575 linhas, bababá, tá tudo escrito aí. Depois vocês releem, tá? Então, se ela desenha linha a linha bonitinha assim, ela não é randômica, né? Agora, o display desenha randomicamente. O que é randômico? É aleatoriamente. Ou seja, de repente, eu posso desenhar... Eu vou fazer um exercício aqui, ó. Desenhei aqui um negócio e de repente eu desenho outro aqui, né? E de repente eu desenho um quadrado aqui. Olha que legal. Então, teoricamente, né? O display
né, que é o dispositivo de saída lá, ele desenha isso daqui, desenhava na época lá, não necessariamente linha a linha. Ele vinha aqui, desenhava essa bolotinha, e melhor ainda, ó, eu vou até tirar o preenchimento, tá? Só para ir aumentar o contorno da forma aqui, para ficar uma coisa mais grossa, para vocês entenderem, né? Tipo assim, ó, ele desenhava isso daqui, de repente desenhava isso daqui, e depois desenhava isso daqui. Só que a hora que ele terminava de desenhar essa coisa aqui verde, né? Essa daqui já estava começando a apagar. Então, daí ele voltava aqui, desenhava isso aqui de novo, desenhava esse quadradinho, e desenhava isso aqui. A hora que ele ia terminar de desenhar esse daqui, isso daqui já estava começando a se apagar. Ele voltava e desenhava isso. Ó, e o que cuidava desse desenho? Aquele display file, tá? Então, daí surgiu o que a gente chama de random scan display. Ah, eu preciso decorar esses nomes? Não, é a mesma coisa que eu falei aqui atrás, né? Que é o random scan display, tá? Aqui eu só tentei explicar melhor o que significa esse cara aí, tá? E na época, como que funcionava o display file? Ele era uma lista circular. Vocês sabem, vocês têm noção o que é lista circular, né? É aquele conceito que hoje a gente usa, aquele conceito de loop infinito, né? Eu desenhava essas 3 bolotinhas, que era o meu projeto, tá? Guardava isso daí de uma certa maneira num dispositivo de memória e o meu display desenhava isso daí para mim desse jeito, tá? Só que ficava, se eu quisesse, é claro, né? Projeto horrível, né? 2 bolinhas e um quadradinho. Ainda se o quadradinho fosse aqui assim, ó, a gente podia dizer que isso daí é um binóculo, né? Isso em 2D. E hoje a gente vai entender o que é 2D, 3D, 4D. 5D, 85D, 296D, é tudo isso que a gente vai ver hoje. Tá? Nossa, display filés. Isso daqui é o que eu escrevo lá no WhatsApp. Eu não sei como o Bolsonaro conseguiu ganhar a eleição com essa veiarada escrevendo no WhatsApp para fazer propaganda para ele, porque o WhatsApp ele muda tudo que a gente escreve, né? Tá. Só para vocês entenderem como que é um comparativo que talvez seja legal, a gente entender que um sinal de televisão, esse que chega na TV da gente aí, até hoje, né? Mas vamos lembrar de antigamente, é como se esse sinal ele fosse um controle remoto, moçada, tá? Um controle remoto que controla à distância qual é a movimentação que o canhão iria fazer na tela. Então, a televisão é mais ou menos isso. O sinal que chega na televisão, tá? É um controle remoto que vai controlar os canhões lá. E lembra, né? O canhão tem aquelas plaquinhas, né, aquelas bobininhas que ficam para direcionar lá o feixe de elétrons com polarização positiva e negativa, etc, etc. Vou pegar ainda lá do meu WhatsApp. Eu estava inspirado para escrever, né? Na TV, então, a gente já aprendeu, mas na época lá, que em 1900 e bola, né? Eu tinha o PC XT, né? Antes eu tive já o AT também, né? Mas o AT era muito porcaria, né? Daí eu tinha o PC XT, ele tinha um HD grande de 520 kilobytes de memória, de HD, tá? E a gente tinha 4K, 8K, 16K de memória de RAM. E a gente tinha, nessa época, eles já começaram a fazer uma divisão na computação, né? E dividido no XT já tinha memória exclusiva de 4 kilobytes, tá? Bytes, 4 kilobytes para memória de vídeo. Então, o que fazia essa memória de vídeo, então, nessa época? Ela guardava os meus display files, né? E, no caso, né,
cada byte dessa memória representava 2 pixels, tá? Porque cada pixel, na época, era representado, né? Representado por 4 bits. Tá? 4 bits. Bom, a gente vai ver isso daqui ainda, como que a gente representa os pixels por bits. No momento, a gente nem sabe direito o que é pixel ainda, né? A gente faz uma ideia, tá? Mas usava-se 4 bits para representar. Então, se tinha 1 byte, né? 1 byte é 8 bits, né? 8 bits, então dá para representar 2 pixels na memória de vídeo. Olha que maravilha. Bom, então, tinha uma matriz, chegou o nome aqui, uma matriz de vídeo, né? No PC XT, eu estou dizendo, que era o que a gente chama de frame buffer. Gente, olha só, esse termo aqui, que é de 1984, né, antes do cursinho que eu fiz, esse frame buffer é usado até hoje, né? Que é o que guarda as memórias de vídeo. É claro que com a tecnologia, né, a gente evoluiu, né? Então, hoje a gente tem placas de vídeo que tem processamento exclusivo para fazer vídeo, e a gente vai chegar nisso, né? O canhão, diferente, mas é assim, mesmo tendo essa informação digital, né, quando a gente ia pintar a tela, sensibilizar o fósforo, tá? A gente tinha que usar o canhão de raios catódicos, né? Chama, exatamente esse é o nome dele, CRT, né? Cathodic Ray Cannon Tube, tá? Tubo de raios catódicos, tá? Então, o canhão de raio catódico, catodo é o nome do negócio que origina os elétrons que são acelerados e impulsionados para bater lá. Até hoje, o Video Graphic Array, né, o VGA, né, vocês já ouviram esse termo aí? Era isso. Tá? Então, e aqui a gente já vê que quando começou a digitalizar as coisas mesmo, surgiu os computadores e tal, os display files, né, começaram a ser armazenados de uma maneira diferente, digitalizados já nas memórias, né? Então, a única coisa que ainda na época a gente não tinha tecnologia para fazer de outra maneira era o canhão de elétrons, né? Que a gente tinha que converter isso daqui em sinal analógico e enfiar no canal, tá? Para que o canhão lá fosse desenhando as bolinhas, para desenhar o meu binóculo aqui, né? Na tela, tá? Então, era mais ou menos isso. Mas não desenhava só binóculo, desenhava letra também, né? Então, esse cara aqui, era um arquivinho, e nesse arquivinho a gente vai ver, né, que os arquivos nada mais são do que um conjunto de bits, tá? Mas o arquivo tem um certo formato, existe um protocolo para você criar, né, uma norma para você criar tipos de arquivos, né? Então, um arquivinho tipo doc, né, que é o comum aí, docx, né, que o Word faz, ele tem um cabeçalho, né? Ele tem um cabeçalho, ele tem um formato, você tem que saber qual tipo de codificação você vai usar para colocar lá dentro, né? O próprio TXT, né, que é o primeiro editorzinho de texto que inventaram na vida, né? Tudo bem, mas então a gente vai colocar caracteres, né? E caracteres vão ser convertidos em desenho do canhão, né? Então ele vai ter que desenhar o caractere. E o VGA, na realidade, ele é randômico. Ele era randômico. Então você podia desenhar o caractere aqui, desenhar outro caractere aqui, desenhar outro caractere aqui, desenhar outro caractere aqui. Só que é assim, tinha que ser rápido, né? Tinha que ser rápido. Por quê? Porque senão apagava. A hora que você desenhasse um outro caractere, dependendo do tempo que você tinha desenhado o primeiro, ele já ia apagar. Bom, então, por isso que se você for fazer computação gráfica, hoje é muito ruim
você representar a sua arte, né, o seu trabalho no monitor VGA, né? Porque você está convertendo a informação que você tem na memória em informação analógica, né? E aí, cara, você não consegue utilizar a amplitude da digitalização, né? Você pode até dizer, mas César, você já disse para mim, ou alguém disse para mim, que o mundo analógico é muito melhor do que o mundo digital. Realmente. Só que você representar o mundo analógico através de uma informação analógica, tá? Você precisou remodelar o que estava digitalizado em analógico. Então, como você discretizou na modelagem, você tem uma dificuldade muito grande de apresentar da melhor forma possível, tá? Para que um monitor que seja VGA consiga recuperar, né, toda aquela precisão que eventualmente você queira passar. Então, a gente tem que começar a pensar nas coisas, né? Por isso que é preferível, por exemplo, hoje em dia, cara, você usar o HDMI, por exemplo, que é um protocolo específico, tá? Para transmissão de vídeo do seu sistema, da tua placa de processamento de vídeo para o monitor, né? Sem precisar converter em analógico, tá? Ou o DVI, por exemplo, né? Que é o Digital Video Input, tá? Que é uma saída digital que você tem na sua placa de vídeo, tá? Isso se o seu monitor for bom, né? Porque para o monitor ser bom, não basta ele admitir esses dois protocolos, ele tem que ter outras características, tá? Mas a arte da computação gráfica é a gente representar, né? Representar um modelo matemático da melhor maneira possível para o nosso olho, para o nosso cérebro entender que aquilo é real. Não é assim que a gente faz? Né? Quando você faz uma coisa em computação gráfica, você quer que o olho da pessoa entenda aquilo como sendo real. Tá? Beleza. O que mais que eu falei antes de entrar na segunda aula aí, que é a aula especial que vai nos fornecer um conhecimento matemático para a gente tratar isso daí, tá? Bom, aqui eu já falei que a gente já ia começar com isso, tá? Mas não vamos, não. Deixa eu passar mais para baixo aqui, tá? Modelamos Matrix, tá? Então, eu vou colocar um outro slide aqui. Ó, depois vai acertar tudo aí na hora que vocês forem reler, né? A gente vai aprender o jutsu da matriz, cara. Entendeu? Então é assim, a gente vai virar ninja, cara. Ninja em computação gráfica, tá? Mas isso vai ser na outra aula. A aula depois dos comerciais, né? Oferecimento Golden Razor, né? Golden Razor, o melhor cabeleireiro do Zanaga, né? Barba, cabelo, bigode e ganha bebida ainda. Tem uma mesinha de sinuca, é um lugar legal lá, dá para ir. Primeiro corte, se falar que o Cezão indicou, é de grátis. Cara, um dia eu ainda vou morrer assim, eu vou me dar mal por ser desse jeito, né? Eu estou provocando o meu hater, né? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou provocando. O cara já não gosta de mim, né? Já fala mal de mim.
né? Mas eu sei que esses caras falam mal, mas eles vão ver eu falando, entendeu? Só para achar alguma coisinha para justificar a maldade e falar assim, pô, é isso aí mesmo. Eu achei que não era, mas ele é assim mesmo. Ele é tonto, ele é chato, puta professor babaca. Eu quero que ele perca o emprego dele, né? E é isso que eles fazem. Mas como eu tô que nem cavalo, cavalo em desfile de 7 de setembro, né? Sabe, quando passa assim, ele vai deixando aqueles montes, né? Aqueles montes fétidos, né? Ao passar, né? Assim que eu tô pro hater, tá? Tá? A gente viu que modelagem é uma coisa muito importante, né, para a gente trabalhar com computação gráfica, né? Agora, para você fazer uma modelagem, na realidade, a gente tem que ter um conhecimentozinho matemáticos, tá? Então, a gente tem que entender o que é um pouquinho de matriz, o que é vetor, né? E conhecer um pouco de geometria analítica, tá? E álgebra, né? Eu acho que álgebra é importante, mais importante que isso tudo, né? Álgebra, tá? Vocês sabem o que é álgebra? Duvido, não duvido porque a nossa instituição tem professores muito bons, né? Mas às vezes eles esquecem de definir. Vocês sabem que álgebra é uma linguagem, tá? É uma linguagem. A álgebra é uma linguagem. Ela traduz, tá, o que a gente fala, tá, para uma linguagem que a gente chama de matematiquês. Então, a álgebra é a capacidade de você traduzir o que você fala, o que você vê, tá? O que você sente, às vezes, né? O que você mede, o que você cheira, o que você lambe em matemática, tá? Então, a álgebra faz isso. Tá? A álgebra é você escrever o matematiquês. Então, na realidade, a álgebra é a base da modelagem. Se a gente não consegue entender que a álgebra é isso, a gente não consegue entender essa linguagem, tá? De programação, que é uma linguagem matemática. Tá? Então, a gente vai ter que relembrar algumas coisas que a gente viu lá no ensino médio, tá? E rever coisas que a gente viu em geometria analítica e vetores, né? É bem superficial, porque nem eu sei, né? Nem eu sei, tá? E não tenho vergonha de falar que não sei, porque os caras que inventaram isso daí em 1780 e pouco, mais ou menos, né? E até hoje tem um monte de gente que não aprendeu. E eu, como sou um ser normal, né, eu aprendi o básico, para tentar entender algumas coisas. Né? Mas, como o Morfeu disse, é difícil entender. Você tem que ver por você mesmo. Você tem que enfiar a mão na massa, que nem o Gabriel quer que a gente faça. Enfiar a mão na massa. Produzir alguma coisa para entender. Para entender. Tá? E o nosso enfoque vai ser processamento de sinais. Tá? Então, é isso que a gente vai entender um pouquinho. Tá? E para vocês não ficarem no vácuo, deixa eu ver se eu mandei aqui para mim também, que eu tenho uns negocinhos. Nossa, eu escrevi para caramba, mandei aqui sim. Ó, eu tenho um carinha que muito me ajudou, um videozinho no YouTube, que muito me ajudou a entender vetores. Por quê? Porque o cara usa exatamente a computação gráfica, né, os recursos de modelagem, de desenhos, de polígonos, né, de objetos em tela, para mostrar para mim e vai mostrar para você, que eu vou passar o link para vocês, se vocês quiserem também, né? Eu vou colocar como atividade, né?
Então, a atividade é assim, eu passo, vocês falam se fizeram, né? E daí vocês falam, se vocês fizeram, eu considero que vocês fizeram. Se não fizeram, você seja honesto e fala assim, não, eu não vi, então eu tiro nota. É assim que funciona a atividade, né? E você não pode pedir para o outro assistir por você também, tá bom? Não. Entenderam, né? A ideia, né? Eu vou passar esse filminho, tá? Bom, de qualquer maneira, a gente vai ter que dar uma olhada nisso, porque é o seguinte, quando a gente está fazendo uma modelagem matemática, a escolha do modelo é fundamental para a gente fazer o negócio funcionar mais rápido e direito do que funcionar lerdo e, às vezes, nem funcionar. Tá? Eu vou dar um exemplo típico que eu vou chamar, eu vou falar o nome aqui, mas a gente vai ver isso com mais cuidado, né? Tem um negócio que chama clipping, né? O que é o clipping? O clipping é o seguinte: vocês por um acaso já se debruçaram na frente de um CAD, de um AutoCAD, só de curiosidade, ou até de algum joguinho de jogar assim, né? Que de repente você entra dentro de um determinado lugar e daí você visualiza para cima, né? Faz de conta que está em primeira visão, assim, né? E você olha para cima e vê uns quadrados, uns polígonos meio esquisitos, assim, tipo, você se perde dentro da modelagem. Já aconteceu isso com vocês? Vocês entrar dentro de um negócio assim e você fala assim, meu, onde eu tô? Tô dentro da parede, né? No SketchUp. SketchUp é aquele software que a Google desenvolveu para você criar casas, modelagem 3D, para você criar casa no Google Earth. Né? Então, ele desenvolveu porque eles queriam fazer aqueles modelos tridimensional das cidades e disponibilizou para qualquer um que quisesse desenhar e colocar lá. Tipo assim, eu quisesse desenhar minha casa, eu ia lá no Google, desenhava e tal. Chama SketchUp, é um software legal também de computação gráfica. Mas, às vezes, você entra lá dentro, assim, você vira e fala assim, nossa, eu estou dentro da peça, ou então eu estou dentro da parede, como que eu saio daqui? Então, isso acontece por problema de modelagem. Modelagem. Tá? É questão de modelagem. Tá? Então, você tem que dar referências para o seu software para que isso não aconteça. Só para saber, vocês estão aí ainda? Alguém levanta a mão aí. Tá todo mundo aí? Obrigado, João. Beleza. Tá bom. É que eu fico falando, eu não sei se Ô, louco, não, para de levantar a mão. Deslevanta tudo a mão. Muita gente levantando a mão, não dá para atender, né? É que vocês ficam no silêncio, né? No silêncio da noite. Nós dois. Então, vocês ficam nesse silêncio aí, e daí eu não sei se eu tô atingindo vocês, né? Porque eu não tenho um feedback, eu não sou aqueles cara lá, que fica com aquele foninho aqui e fica com o celular aqui para ver se a live dele está funcionando. Os caras de rádio que usam muito isso, né? O retorno, né? Daí o retorno dá eco, porque o retorno tem atraso. Daí eu estou falando e fico escutando eu mesmo falando um segundo depois. Né? Um dia ainda terei minha emissora OCC Channel TV, né? Daí OCC TV, daí a gente vai ter que beleza, né? Nem sempre, viu, Henrique? Quando a gente pede as coisas, a gente tem que aguentar, não, viu? Você pode desistir no meio, por exemplo, que nem eu desisti, né? Não quero mais que levante a mão, já vi que está todo mundo aí, né? Vou fazer chamada presencial, tá? Então a modelagem, por exemplo, eu falei na aula passada, né? A gente pode descrever as superfícies, tá? Com um número limitado de informações, né? Não precisa necessariamente, porque uma superfície, se você descrever uma superfície do jeito que a superfície é mesmo, você teria que colocar infinitas informações, né? Infinitos dados, né? Então, isso tem a ver até com o que a gente vai chamar lá na frente de resolução, né? Mas não... Tá? E daí, então, cara, quando você está fazendo o seu projeto,
tá? A decisão do tipo de modelagem que você vai utilizar é fundamental, tá? Para você fazer o seu projeto funcionar, tá? Daí eu coloquei aqui, é comentário, tá? Existem jogos, desenhos, live action que são horríveis, né? Cara, tem mesmo, tem uns que dá até medo de ver, né? Efeito de cinema ruim pra caramba, né? Eu lembro do Elo Perdido, né, que eu assisti, né? Mas lá não era computação gráfica. Efeitos de correção de imagem, mas também, né? Tem efeitos inacreditáveis, né? Que você pode corrigir a imagem para deixar mais bonito, né? Até eu fico bonito se você souber mexer num software que faça transformação na cara. Eu lembro da Hortência, né? Vocês não conhecem a Hortência. A Hortência era uma jogadora de basquete famosa, cara, sabe? E ela posou para Playboy. Então, cara, ela posou para Playboy, cara. Agora você imagina uma jogadora de basquete, cara. Imagina uma jogadora de basquete, fera, tá? Cara, o corpo tá moldado para ser atleta de basquete, tá? É que nem fisiculturista, né? Você monta, conforme os exercícios que você faz, você vai moldando. Tipo assim, você vê bailarina, cara, você vai num lugar, tem um monte de mulher, né? Daí você olha e fala assim, ó, aquela é bailarina, aquela é bailarina. Você concorda? Por quê? Porque a bailarina, quando faz balé, ela trabalha alguns músculos. Então, você vê um monte de bailarina junto, você não consegue distinguir. Por quê? Porque os músculos tratados são o mesmo. E a jogadora de basquete, cara, ela fica assim, que nem o Oscar, por exemplo. Né? A Hortência era equivalente ao Oscar, né? Na época deles. E eu só lembro dessa época, não lembro de nenhum do Marcel, né? Então, do Bernardinho, do vôlei, do Bernard. Eu sou dessa época, sabe? Depois eu parei de ver esporte, né? Então, daí ela posou para Playboy, cara, e o Photoshop que fizeram nela, meu amigo, né? Faria o Pablo Vittar ser a espécie humana mais bonita da face da Terra. Tá? Só para vocês terem ideia, né? E quem faz isso? Computação gráfica, né? Agora, a gente tem que aprender como fazer isso, né? Quais são os desafios que a gente tem? Programação em placa gráfica. É um desafio que a gente já está vencendo, na realidade, né? Porque hoje a gente tem aquele CUDA, né? Tem processador, né? Que processa gráfica, a Intel faz, a Nvidia faz, a Radeon faz, tem um monte de empresa que está trabalhando diretamente com isso, né? Então a gente consegue programar diretamente na placa gráfica. Olha que maravilha! Bonito isso, né? Modelos de iluminação mais realista. Aqui já faz o link com o que a gente viu na aula passada. Ó. Iluminação é importante, por quê? Na realidade, moçada, computação gráfica, a gente está enganando os caras, né? Veja bem, a gente está enganando os caras. Por que a gente está enganando? Porque a gente está fazendo o olho enxergar coisas que, na realidade, não enxerga. A começar pelas cores. Vocês lembram? A gente trata de composição de cores, né? Então, a gente está enganando. A cor que você vê composta no monitor de vídeo, né, que é uma fonte de luz, quando ela chega no seu olho, ela é diferente da cor do objeto real, né, que reflete a luz do sol para os seus olhos. Você concorda? Você está vendo uma luz artificial saindo do monitor e chegando no teu olho. E no mundo real, você vê a reflexão da luz branca do sol e aquele objeto vai absorver algumas cores e vai vir para você só as frequências das cores refletidas, né? Então, veja a diferença. Então, o que eu vejo no monitor de vídeo é uma imitação, é uma simulação.
E se eu tivesse um equipamento que me disse as frequências que eu estou vendo, do que está saindo da cor do monitor do vídeo, e as frequências que saem do... Eu fiz assim, vocês não estão vendo, mas eu estou apontando os meus livros que estão aqui, né? Então, assim, eu estou olhando para eles, né? Então, estou fazendo de conta que você também está olhando para os vídeos. O fato é o seguinte, o que a televisão, né, o display de vídeo te mostra, não são as cores reais, tá? E dá para, se você tiver um equipamento, um espectrômetro, que é um equipamento que mede o espectro de luz visível, por exemplo, as intensidades das cores que estão chegando naquele aparelhinho, ele plota, inclusive, para você. É bonito isso daí, né? Aliás, nossa, dá para você fazer tanta coisa. Por exemplo, os caras veem até droga, cara, com espectrômetro. Por quê? Porque o cara sabe qual é a frequência que sai de determinado composto químico. Né? Então, olha que fera, fio! O cara leva o sangue seu lá, coloca num breguetinho lá, coloca num sensor de luz, injeta a luz e recebe o reflexo do seu sangue. E através do reflexo do seu sangue, ele sabe quais são as componentes químicas que tem no seu sangue, porque cada átomo, cada composto químico, cada molécula, ela reflete uma cor específica. Não precisa nem colocar gotinha para ver se fica azul seu sangue, né? Se tem cocaína. É incrível, cara. Isso tudo é a computação que faz, né? A gente que faz. São os softwares que nós programamos através de modelos matemáticos. A gente consegue fazer isso e decidir lá que o cara tem uma quantidade a mais de determinado químico no sangue dele do que o outro, se comparar. E daí você tem os padrões, né? Que você passou de determinado padrão, daí o computador te avisa. É incrível isso daí. Computação, tecnologia de informação, tá? Aquisição de dados fotométricos mais precisos, isso que eu acabei de falar, né? Porque você tem que ter um sensor, né, que vai conseguir ver essas frequências. Aquisição de geometria em tempo real, né? Geometria é você conseguir filmar o cara andando e reproduzir isso no computador através de um software. Tipo assim, a gente já vê experiências disso lá. Quando você entra no TikTok, põe aqueles filtros e se transforma, né, em mais velho, mais novo, careca. Quem que tá realizando aquilo para você? É o modelo matemático que o cara implementou no software dele, né? Então, através de processamento de sinal, né? Vamos aprender a processar sinais, né? Tipo assim, e a gente sabe que qualquer processo tem que passar antes, né? Pela polícia ou pela procuradoria, né? Você não pode fazer processamento de sinal, você decidir, né, o processo, né? Eu decido. Não, a gente tem que usar as regras que existem aí, né? Modelos baseados em vértices. Não é desafio, não. Isso a gente já faz, né? A gente tem que entender o que é um ponto, o que é um vértice, o que é uma aresta. Mas a gente vai ver isso mais para frente, tá? Dependendo do modelo que a gente vai usar, dos modelos que a gente vai usar, a gente vai ver que a gente consegue subdividir superfícies, ou pedacinho de superfícies. Pô, cara, é muito legal essas coisas, né? Então a gente vai ter que aprender com o tempo, né? Mas os problemas que a gente tinha na antiguidade, né? Eles voltam com o tempo. Eles voltam com o tempo. Quando a gente muda a tecnologia, a gente tem que achar outras respostas para os mesmos problemas que a gente já solucionou, né? É incrível isso. Então, computação gráfica, ela está sempre em evolução. Por exemplo, antigamente,
Os caras tinham lá, quando fazia desenho... Deixa eu aumentar isso daqui para ver se vocês conseguem enxergar. Para mim ficou desfocado para caramba, mas você que está vendo aí no teu menorzinho, talvez... depois a gente vai entender por que acontece essa desfocagem aqui, tá? Mas o que importa é o seguinte, antigamente a gente tinha muita dificuldade, era um problema, a gente fazer adição e subtração, ou fazer operações booleanas. Lembram de álgebra de Boole? Com sólidos. Tipo assim, ó, como que eu vou pegar essa argolinha aqui e enfiar na orelha do cara? Né? Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui e pôr essa bolinha dentro dessa argolinha. Puta, era difícil pra caramba fazer isso lá naqueles modelos antigos que a gente tinha. Daí os caras resolveram os problemas. Tá? Só que para VGA, então, funcionava. E agora os caras têm os mesmos problemas de novo. Inventaram outro tipo de tecnologia, né? Com vantagens até matemáticas para os modelos, só que a gente está trabalhando com outros modelos. Então, os problemas visuais que a gente tinha naquela época continuam agora. Tá? Então, é assim, os problemas que a gente tinha na antiguidade, à medida que a tecnologia muda, eles também são recolocados e reanalisados. Nossa, tá feio isso daqui, né? Eu não sei se... Põe if aqui. A cada mudança. Tá? Então, a modelagem a gente tem que ver, a visibilidade a gente tem que rever, o imaginamento, a animação, tudo isso a gente vê. Tá? Então, esse problema aqui de operações booleanas em sólidos, cara, isso é um problema que vem desde a época da caverna. Né? Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, o cara se preocupa em como enfiar uma coisa em outra. Né? Sem que as duas sofram com isso. Tá? É assim que funciona a operação booleana em sólido. Bom, cada software, cada programador, dependendo das ferramentas que ele está usando no momento, ele vai resolver isso daí de acordo com a capacidade intelectual dele. Tá? Ele vai resolver esses problemas lá e tal. O que acontece é que existem as melhores soluções, né? As soluções que foram dadas, que são, se fosse fazer concurso, seriam as medalha de ouro, né? E essas soluções medalha de ouro, cara, elas são adotadas pela grande maioria dos programadores, né? Pô, você não vai fazer uma coisa que você sabe que vai ser pior que a outra que já existe ali, que o cara já descobriu. Tá? Então, você vai ter que conhecer um pouquinho dessas coisas para saber dos seus limites, de como fazer. E então, só que a gente não, na realidade, não vai trabalhar a suprema arte de todas, né? Por quê? Porque essa suprema arte de todas não existe. Sempre tem gente pensando, gente recalculando. Então, historicamente, o que a gente vai estudar aqui, e a gente já está vendo, parece que não, né? Parece que eu só falei besteira, mas tem um monte de informação que foi passado para vocês, que vocês vão sedimentando aí no cérebro de vocês, vai guardando no buffer de vocês aí, na memória, que em algum momento, tá? Essas coisas todas vão se interagir e vão se unir e vão dar para você um conhecimento um pouco mais substancial das coisas, tá? Voltei aqui no quadradão, tá? Então vamos passar aqui na decisão que a gente quer. Deixa eu ver lá no meu WhatsApp o que eu mandei para mim, que daí eu vou falar de transformada de viewport. Nossa senhora, onde que eu pus isso aqui? Não. Isso, aqui. Olha que bonito aqui. Tá? Bom, é o seguinte, se a gente for pensar, o mundo que a gente vive, o universo, é muito grande, né? Então a gente não teria como representar tudo que a gente tem, do jeito que existe, no computador.
A gente não consegue fazer isso, tá? A gente não consegue digitalizar tudo do jeito que existe, né? Bom, então a gente tem alguns limites. Por exemplo, no seu display filé, né? No seu display filé aqui, ó, tá? Eu vou juntar, vou tirar o acento para ver se vira display file, né? Tá? Então, no seu display file, você concorda comigo que você também não consegue, até pela limitação do modelo, você não consegue tirar uma foto e representar todos os detalhes da foto no seu modelo matemático. Tá? Beleza. Agora, o que é importante do ponto de vista da computação é entender que se você olhar para uma foto, olhar para a parede do teu quarto, sabe, olhar para qualquer coisa, tá? Você consegue representar, tá? Tudo isso que você está olhando numa tela de pintura ou numa fotografia, tá? Você pode não conseguir todos os detalhes, mas você consegue representar isso daí numa fotografia. E essa fotografia, ela pode ser representada para a gente matematicamente, tá? Num sistema de coordenadas. Tá? Então, o que é um sistema de coordenadas? Um sistema de coordenadas é aquele negócio que a gente aprendeu lá na escola, lá, né? Você tem um eixo, coordenadas cartesianas, né? De cartas, né? Tá? Não vou entrar muito no detalhe disso aqui, não, mas é assim, lá na escola, a tia Salete, acho que da quarta série, ela falou assim para a gente, quando você for representar, não, quarta não, acho que era da quinta, eu não lembro direito, né? Mas você tem, você representa as coisas, né? As localizações, tá? Por um sistema de coordenadas, onde você tem aqui, esse daqui é o eixo, é um eixo que a gente vai representar por x. Deixa eu colocar um outro slide aqui, sem nada, para eu fazer os desenhos aqui. Você vai representar o mundo por um eixo x e um eixo y. Não é assim que a gente aprendeu? Então, o mundo a gente vai representar assim, eixo X e eixo Y, né? Então, podia ser A e B, né? T e S, T e V, não sei. Você pode colocar a letra que você quiser, tá? Mas isso daí é só uma representação gráfica, um desenho, né? De algo que a gente vai colocar aí. Ah, legal. E aqui ela diz assim, bom, e tudo isso vai começar numa referência que a gente chama origem, tá? E a origem vai ficar aqui no ponto 00. Mas o que é esse ponto 00? Bom, a gente lá na escola, a gente aprendeu o que são os números reais, né? Quais são os números reais que a gente conhece? Os reais. 1, 2, 3, 4, não é assim? 5, tá? Então, conjunto dos números reais. Beleza. Então, não, mas daí, daí tem número... obrigado, Diego. O Diego colocou aqui, o Diego é bom de matemática, hein? Positivos, negativos, zero, fração, raiz. Então, depende, né? Raiz de número positivo, beleza, né? A gente, raízes fofinhas, a gente pode representar aqui no mundo dos reais. Mas se for raiz de -1, daí a gente vai ter que passar para um outro negócio e encher de formiga aqui. Complexo, né? Número complexo, tá? Isso, ó. Uma parte real e uma parte... ele colocou aqui, ó, 5 mais 2i. Olha que bonitinho. Números complexos, né? 5 mais 2i, onde i é uma raiz de -1.
Beleza, chutou. Mas o número complexo, ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária. Para a gente não interessa isso agora, né? O que interessa é assim, ó, números reais. Vamos trabalhar só com real, tá? Real, não dólar, real, número real. Bom, então, se começa assim o eixo X, então, a gente vai fazer uma escala qualquer, né? Vai subdividir isso daqui em partezinhas assim, tá? E a gente vai atribuir um valor dentro dos números reais. Tá? Então vamos pôr, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, certo? Mas também, conforme o Diego falou lá, e a gente não pode desmerecer, né? A gente também tem os lados aqui negativo, né? Isso chama-se reta dos reais, né? E nessa reta dos reais, a gente pode, eu vou brincar aqui com vocês, né? Só de brincadeirinha, né? Vamos pegar uma linha grossa, uma linha, vou desenhar uma linha aqui, uma linha, e vou engrossar ela, pintar ela de vermelho, e vou engrossar ela, uma linha grossa, ó, uma linha grossa, né? Bom, então vamos dizer que essa linha grossa aqui, ó, ela representa uma unidade desse negócio que a gente chama de real aqui, um número, né? Uma unidade só, né? Então, vamos imaginar assim, ó, como que eu vou fazer? Isso vai representar para mim um tamanho, né? E se eu quisesse fazer a soma, né, de 3 tamanhos iguais, né, na reta dos reais, como que eu faria? Eu colocaria uma unidade aqui, né, acrescentaria a outra unidade aqui. É assim que funciona a conta, hein? Lá a gente aprendeu a fazer conta matemática assim. E coloca a outra unidade aqui. César, mas ficou um negocinho aqui em branco. Porque eu não fiz o tamanho certo, tá? Mas se você fizer as divisão certinha, vai dar certo, tá? Então, assim, ou seja, se eu pegar 3 unidades de valor na reta dos reais e somá-los, vai dar 3 unidades de valor. Olha que maravilha, tá? E se eu subtrair um desses caras aqui? Se eu subtrair um desses caras aqui, ó, subtrair, o que vai acontecer? Vai diminuir. Olha que legal. E é assim que funciona. Então, você pode fazer qualquer operação de soma e subtração aqui, você vai chegar até em números negativos, né? E o que é o zero, então? Porque o zero apareceu depois, né? O zero, só depois de um certo tempo, que o cara falou, puta, a gente tem que arranjar um jeito de representar nada, né? Então, vamos representar nada com zero aí, que vai resolver nós. Beleza. E daí o outro falou assim, mas e qual que é o limite dessa reta aqui? Né? Daí o cara falou assim, o limite infinito e além. Né? Então, não tem limite, cara. Você pode fazer essa reta até onde você quiser. Beleza. Então, aqui eu tenho a reta dos reais. Tá? Mas para representar localização, por exemplo, você precisa das coordenadas cartesianas, né? Daí o que o cara falou? A gente pega o plano aqui, que é o que a gente está vendo, né? O desenho, né? E faz também graduações na reta dos Y aqui, ó, que vai para cima, né? Bom, se vai para cima, tudo bem, né? Mas também vai para baixo. Legal. E isso daqui também a gente usa números reais. Dá para fazer conta aqui também nessa reta? Dá. Então, essa daqui é número real. Tá? Legal. E daí o cara chamou isso daqui de plano, né? E daí ele definiu que como eu tenho uma reta dos reais aqui e uma reta dos reais aqui, tá? Isso ele chamou de R2. 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 E eu já vou parar de gravar aqui no R2, tá? É sobrescrito, tá? E aqui a gente definiu o nosso sistema de referências, né, no que a gente chama de R2. Né? Então, isso daqui é um sistema que tem 2 retas ortogonais, que a gente chamou de sistema
cartesiano. Então, vamos começar assim. Olha que matemática difícil, né? Nossa Senhora. E a álgebra, então, como eu falei, é a língua. A língua que vai traduzir. Então, o que significa esse R2 aqui na álgebra, né? Pô, se você vê assim, o professor fala assim, vamos representar um ponto no R2, né? Não é para você decorar, né? R2 é um sistema de duas dimensões. É um sistema de duas dimensões, por quê? Porque ele tem dimensão para cima e dimensão para o lado. Mas não é bem assim, né? Porque eu posso prender aqui e rodar isso daí em qualquer lugar, né? O que vai definir, né, o plano que eu estou vendo é exatamente a visão frontal disso daí, que é o R2. Então, defina um ponto no R2, primeira coisa que o aluno tem que pensar na cabeça é que é um eixo de coordenadas cartesianas, onde o início aqui é o cruzamento das duas retas de reais, né, no ponto que não existe, no ponto nulo, no ponto que não existe, onde vale nada e nada, que não leva a lugar nenhum, né? Mas é a nossa referência, onde tudo começa, o 0, 0. Onde tudo começa. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui. Quanto tempo que a gente vai ter de intervalo? 15 minutos?